célula eletrolítica é o oposto da pilha, né? A pilha, ela produz energia elétrica a partir de uma reação química espontânea. E a célula eletrolítica vai ser o contrário, a gente vai aplicar uma corrente elétrica e vai produzir uma reação química que não seria espontânea, tá bom? Se vocês olharem as pilhas comerciais, algumas pilhas e algumas baterias são recarregáveis, né? A bateria do celular, por exemplo, é uma bateria recarregável. E como que a gente faz para recarregar a bateria? O que vocês fazem para recarregar o celular, a bateria do celular? Obrigatoriamente, vocês têm que ligar o celular na tomada, certo? Então, quando a gente recarrega a bateria, a gente está forçando a reação não espontânea acontecer, tá? Quando a gente fala de célula eletrolítica, na verdade, a gente não pensa em recarga de bateria, mas o processo é o mesmo. A gente pensa já nas aplicações industriais dessas células eletrolíticas. Mas pensa que se uma reação é espontânea em uma direção, no sentido oposto, né? Se ela é espontânea em um sentido, no sentido oposto ela não será espontânea. Então, a gente vai ter que aplicar uma corrente elétrica para ela acontecer, tá bom? E eu vou mostrar como que a gente faz isso aqui. Mas pode pensar na bateria de celular, que é uma bateria recarregável, a bateria do carro também. Quando descarrega a bateria, o que a gente faz? Liga na bateria do outro carro e vai lá e põe uma corrente da bateria que precisa ser recarregada. Então, a gente está fazendo o processo oposto e, logicamente, as baterias elas não têm recargas infinitas. Uma hora, essa reação que é reversível, ela vai se perdendo aí, e a gente não consegue mais recarregar a bateria por processos físico-químicos ali, de perda de material, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, esse comecinho aqui é revisão para vocês entenderem. Vocês precisam entender muito bem pilha para vocês entenderem uma célula eletrolítica, né? Se a gente não consegue entender como que funciona uma pilha, não dá para entender como que a gente faz para recarregar essa pilha, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com pilha, tá? Deixa eu tentar tirar aqui do ladinho. Então, eu acho que eu vou, por enquanto, eu vou tirar total aqui, vou me esconder. Oh, meu Deus, isso. Porque daí, na hora de publicar isso aqui, fica mais fácil, porque não vai ficar nada na frente, tá bom? Bom, então, olha, isso aqui é o comecinho de revisão, tá? E a gente vai falar um pouquinho, então, de célula voltaica ou galvânica, né? Então, a pilha tem vários nomes. Pode ser chamada de célula voltaica, pode ser chamada de célula galvânica ou pilha. E eu peguei aqui para a gente uma pilha que é chamada pilha de Daniel, né? Que é a pilha baseada em eletrodos de zinco e cobre, para a gente fazer essa revisão. Essa é a pilha mais famosa, foi a primeira pilha que produziu mesmo uma corrente considerável, né? E com uma autonomia razoável, e ela foi desenvolvida em meados do século XIX, acho que 1836, tá? Não foi a primeira, mas foi a que melhor funcionou até então, tá? E a que mais cai em vestibular também, essa pilha de Daniel. Bom, o que está representado aqui na pilha de Daniel? Isso aqui eu tirei de um exercício do livro de vocês, né, da opção correta, do exercício, inclusive, mas para a gente analisar como que funciona uma pilha, tá? Olha, o que vocês estão percebendo aqui? Eu tenho um eletrodo de zinco metálico e um eletrodo de cobre metálico, né? O que está acontecendo com o zinco? Bom, o zinco está saindo da placa e vindo para a solução, como o zinco 2+. Então, essa flechinha aqui está indicando que o zinco está sendo oxidado. Olha, o zinco metálico tem NOx 0 e o zinco que está indo para a solução tem NOx 2+. Se o NOx está indo de 0 para 2+, o NOx está aumentando, consequentemente, essa espécie está sendo oxidada. E essa flechinha aqui está indicando que o cobre 2+, está
entrando aqui na plaquinha como cobre zero, ou seja, está se depositando sobre a superfície desse eletrodo, né? O cobre metálico tem NOx zero, então o cobre está passando de 2+ na solução para cobre metálico com NOx zero. O NOx está se reduzindo, ou seja, essa espécie está se reduzindo, né? E ainda está mostrando aqui que os elétrons estão indo do zinco para o cobre. Esse é o sentido do movimento do elétron aí. Então, se a gente colocar um equipamento aqui, ou um voltímetro, a gente vai conseguir detectar a voltagem, a amperagem, ou fazer acender uma lâmpada, ou funcionar o equipamento elétrico pela passagem de corrente elétrica nesse sentido do zinco para o cobre. Bom, isso é uma pilha, e a gente fecha o circuito aqui com a ponte salina. Então, vamos analisar cada pedacinho dessa pilha e ver quais são os nomes desses componentes e também o que acontece em cada um deles, tá bom? Vamos começar aqui com o zinco. Tá. O zinco é um dos eletrodos dessa pilha, e esse eletrodo é chamado ânodo ou anodo, tá? Tanto faz a grafia com acento ou sem acento. Bom, o que está acontecendo nesse eletrodo? Isso aqui é importante também para o finzinho da aula de hoje, quando a gente vai ver eletrólise, tá? O ânodo sempre é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Então, lembra lá que eu falei para vocês, vogal com vogal, consoante com consoante. Ânodo ou anodo começa com vogal, oxidação começa com vogal. Então, o ânodo é o eletrodo que ocorre a oxidação, tanto faz na pilha quanto na eletrólise. No ânodo estará ocorrendo a oxidação. No caso dessa pilha aqui, qual é a reação de oxidação? Oxidação é perder elétron. Então, se a espécie está perdendo elétron, o elétron vai estar aqui do outro lado da flechinha. Ele vai ser produto dessa reação. O zinco está perdendo elétron e está se transformando em zinco 2+. O zinco, então, está sendo oxidado, indo para a solução, como o zinco 2+. Zinco 2+ é solúvel, então ele vai para a solução. Vai saindo do eletrodo, o eletrodo está sendo oxidado, então esse eletrodo vai perdendo massa. Por quê? Porque o zinco, que era metálico, está indo para a solução, como o zinco 2+. Então, numa pilha, sempre o ânodo vai perdendo massa. E isso é um dos motivos que a pilha tem um tempo de vida útil e ela acaba, né? As pilhas que acabam é porque vão consumindo todo o ânodo da pilha e chega uma hora que não tem mais capacidade de sofrer essa oxidação aqui para a produção de corrente elétrica. E olhem só, na pilha, o ânodo é o polo negativo. Pensem só, se o zinco está perdendo elétron, e o zinco está saindo como 2+ ali, o elétron está ficando aqui, né? Então, no começo, eu tenho bastante elétron para cá, por isso que a gente pode falar que ele é o polo negativo, né? E ele está indo lá para onde? Para onde tem cátion querendo receber, né? Os polos opostos se atraem, cargas opostas se atraem. Então, esse ânodo aqui na pilha é o polo negativo, ou seja, se vocês pegarem uma pilha e olharem, vai ter sempre um positivo e um negativo, um polo positivo e um negativo. Então, o polo negativo é de onde está saindo o elétron espontaneamente nessa pilha. Bom, então, a gente fechou aqui no polo negativo. Então, o polo negativo, pense no elétron. É de onde está saindo o elétron. O elétron tem carga negativa. Por isso que na pilha, os elétrons vão do negativo para o positivo. É de onde o elétron está saindo e para onde ele está indo. Bom, e esse outro eletrodo? Se esse eletrodo aqui é o polo negativo, o outro é o polo positivo. Ele se chama cátodo, né? Então, esses dois nomes dos eletrodos, ânodo e cátodo. Bom, se o ânodo é onde ocorre a oxidação,
O cátodo é onde ocorre a redução. Lembrando, não existe reação de oxidação sem uma reação concomitante de redução, tá? Então, não existe. Para ter oxidação, ou seja, se uma espécie está perdendo elétrons, a outra obrigatoriamente tem que ganhar esse elétron. Aqui também são 2 elétrons, tá? Bom, então, olha, lá na mnemotécnica, cátodo começa com C, que é uma consoante, redução consoante, sempre, seja na pilha ou na célula eletrolítica, é no cátodo que a redução vai acontecer. Bom, nesse caso aqui, qual é a redução? O cobre 2+, que está em solução, está indo para a superfície e vai pegar esses elétrons que estão chegando aqui pelo circuito externo e vai ser reduzido a cobre metálico. Se ele está sendo reduzido a cobre metálico, ele começa a se depositar na superfície do eletrodo. Consequentemente, a massa do eletrodo aumenta. Por quê? Porque está aumentando a quantidade de cobre metálico nessa superfície. E o cátodo, na pilha, é o polo positivo. Então, é para onde os elétrons estão vindo. Os elétrons saem do polo negativo e vêm para o polo positivo dessa pilha. Bom, ou dessa célula voltaica. Aqui a gente fecha os eletrodos, tá? Lembrando, esse tipo de pilha aqui é o que a gente chama de eletrodo ativo. Por que é o eletrodo ativo? Porque ele é composto pelo mesmo íon que já estava na solução anteriormente. Então, eu tenho zinco aqui, sulfato de zinco, por exemplo, e cobre, sulfato de cobre. Então, eu tenho a composição do meu eletrodo é a mesma do íon presente em solução, tá? A gente vai ver que em célula eletrolítica isso nem sempre ocorre. Bom, para a célula eletroquímica voltaica funcionar, eu preciso fechar o circuito com uma ponte salina. Qual é a função dessa ponte salina? Vamos lá observar o que está acontecendo aqui. Só mais um minutinho. O cátodo é o cobre 2+, o cobre metálico. Yanagi, o cátodo é o cobre metálico, tá? O cátodo e o ânodo são os eletrodos, tá? E os eletrodos são os metais. Então, o ânodo é o zinco metálico e o cátodo é o cobre metálico. Esses são os eletrodos da célula, beleza? Então, vamos voltando lá. Vamos aqui ver o que acontece com a ponte salina, então, tá? A ponte salina, ela serve para fechar o circuito e sem ela a pilha não funcionaria. Mesmo na pilha seca comercial, existe uma ligação, não é com ponte salina, porque na pilha seca a gente não tem solução aquosa, mas é uma membrana que ela é permeável aos íons. Eu preciso ter essa troca iônica, senão a pilha não funciona. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, olha. No ânodo, eu estou aumentando a quantidade de cátion em solução. Por quê? Porque esse zinco 2+ aqui, inicialmente ele não estava na solução. Tinha outros zincos 2+ lá dentro. Mas quando eu dissolvo, deixa eu me colocar aqui, porque esse eu preciso falar no tete-a-tete com vocês. Só um pouquinho. Pronto. Então, olha, quando eu dissolvo o sulfato de zinco para fazer essa pilha de Daniel, o que acontece? Toda vez que eu produzo um sulfato, que é o íon SO4 2-, eu produzo um zinco 2+ juntos, né? Olha, um zinco 2+, um sulfato 2-. Inicialmente, essa solução, ela tem neutralidade elétrica. Por quê? Porque toda a carga positiva que está lá dentro é cancelada pela mesma quantidade de carga negativa, né? Isso é uma questão de estequiometria. Quando eu começo a fazer funcionar a pilha, eu começo a produzir mais zinco 2+, mas eu não estou produzindo sulfato 2-. O sulfato, ele está ali dentro como íon espectador. Ele não participa dessa reação de oxirredução,
né? Então, eu começo a aumentar muito aqui a quantidade de cátions nessa solução. E, em contrapartida, eu estou retirando o cobre 2+ da outra solução, da outra semicélula, tá? Mas não estou retirando o sulfato. Eu tinha também o sulfato de cobre, né? O sulfato é SO4, 2-. Inicialmente, eu também tinha um equilíbrio de cargas ali dentro. Mas, a partir do momento que eu coloco a pilha funcionar, esse cobre começa a ser depositado na superfície do eletrodo e ele está saindo da solução. Então, essa solução aqui está ficando cada vez mais negativa. Qual que é a consequência imediata disso aí, se eu não tivesse ponte salina aqui? A partir do momento, assim, ponte salina não vai funcionar nada? Vai funcionar um pouquinho e vai parar, tá? Esse experimento é muito legal, quando a gente estava em aula presencial, é fácil fazer isso aqui, a gente tira a ponte salina, vocês veem que a voltagem para, fica 0 na hora. Tá? A corrente também para se a gente medir a amperagem. Se eu começo a produzir cátion em excesso aqui, nessa solução, pensem só, para minha pilha funcionar, os elétrons têm que sair daqui e ir lá para o outro eletrodo para encontrar o cátion do outro lado da pilha. Se eu começo a produzir cátion aqui, esse cátion vai segurar esses elétrons, vai atrair os elétrons não vão fluir. A mesma coisa aconteceria aqui. Se eu começo a depositar cobre aqui, e essa solução começa a ficar carregada negativamente, a solução iria repelir os elétrons que eventualmente poderiam chegar aqui. Então, a pilha para de funcionar. Ela vai funcionar muito rapidamente, pouquinho, começou a ter desbalanço de carga, parou de funcionar. Então, qual que é a função dessa ponte salina? Essa ponte salina, ela pode ser construída de várias formas, tá? Uma das formas mais simples é pegar um tubo de vidro mesmo. Aí a gente faz uma solução com sal bastante solúvel e que não participe dessa reação. É importante observar isso, tem que ser um sal que não vai interferir na reação da minha pilha. E eu faço uma solução bem concentrada desse sal. Tá? Posso fazer a solução aquosa mesmo? Posso. Posso colocar ela num gel para ficar mais difícil misturar com a solução? Posso. E se eu faço uma solução aquosa, é só na pontinha desse tubo de vidro eu colocar uma barreira que impeça das soluções se misturarem, mas permita a migração de íons ali nessa interface. Pode ser um algodão, por exemplo, né? Ou uma plaquinha porosa. Sem problema nenhum. Aí eu não estou misturando essas soluções, né? Eu consigo segurar a solução que está aqui dentro, para ela não sair aqui para as semicélulas, mas eu permito a passagem de íons aqui. Então, quando eu fecho esse circuito, o que acontece? Olha, como eu estou aumentando a quantidade de cátions nessa solução, eu consigo fazer os cátions migrarem para o outro lado, onde eu estou reduzindo a quantidade de cátions, tá? E o contrário também acontece. Eu tenho um fluxo de ânions para essa semicélula. Pode ser os cátions e ânions do próprio sal que está aqui dentro, por exemplo, cloreto de potássio, né? Então, daí o potássio mais viria para cá, o cloreto viria para lá, mas também eu posso ter o zinco 2+ entrando aqui, sem problema nenhum, tá? O importante é que quando eu faço isso, eu tenho um equilíbrio de cargas. Então, eu fechei o meu circuito. O circuito ele só é fechado quando eu tenho um contato elétrico entre as placas metálicas com um fio condutor, porque é por aqui que os elétrons passam. O elétron não sabe nadar, ele não vem pela ponte salina. Mas a ponte salina é importante porque a condução elétrica acontece também pela movimentação dos íons dentro da ponte salina, tá? Isso é uma questão que o vestibular adora cobrar, né? Como que ocorre a condução elétrica nas pilhas? Então, a condução eletrônica, ou seja, de elétrons, ocorre através do fio condutor metálico e a condução de íons pela ponte salina, tá? Mas
precisa ter essa configuração e fechar esse ciclo, senão a gente não tem a pilha funcionando. Mostrando aqui, então, o que está acontecendo no cátodo e no ânodo, né? Então, no ânodo, a reação global aqui está certinha, já com os 2 elétrons, que depois eu corrijo aqui para vocês nos slides. Eu vou tendo a oxidação, lembrando, oxidação, perda de elétron. Se eu estou perdendo elétron, o elétron está aqui no lado dos produtos. A redução, recebimento de elétrons, os elétrons estão aqui do lado dos reagentes. Quando a gente faz a equação global, ou seja, soma a semi-reação do ânodo e a semi-reação do cátodo, os elétrons sempre vão ser cancelados. Por isso que aqui, beleza, tudo forma cátion divalente, né? Então tudo é 2+. Mas se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com prata mais e o outro cobre 2+, aí eu teria que multiplicar a semi-reação da prata para dar 2 elétrons, tá? Por quê? Porque os elétrons, eles não podem ser destruídos nem criados, eles estão sendo reaproveitados ali, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui, não sei se foi mencionado em outras aulas, quando a gente multiplica essa reação por uma constante, por 2, por 3, a gente só multiplica a equação mesmo. O potencial que é tabelado lá, que a gente vai falar daqui a pouco, não varia. Por quê? Porque o potencial só depende da composição do eletrodo, tá? Então, não depende dessa estequiometria aí. Então, é assim que a gente chega numa equação global. Na equação global, o que está acontecendo aqui? Olha, o zinco está sendo oxidado e o cobre está sendo reduzido. Então, essa é a equação global dessa reação dessa pilha aqui. E aí o PAC tem um jeitinho especial de escrever o esquema dessa célula, que é esse esquema aqui. O esquema da célula, pessoal, é muito simples da gente entender como que funciona. Ele vai dando passo a passo do elétron dentro da pilha. Olha lá, o elétron não sai do ânodo, então a gente começa a representação pelo ânodo. Quem que é o ânodo? Quem vai ser oxidado? O zinco metálico está sendo oxidado a zinco 2+. Então, olha, para a produção desse zinco 2+, esse zinco metálico vai ter que perder elétrons aqui para o fio condutor. Então, eu estou colocando aqui, ó, essa é a semi-reação do ânodo, o zinco sendo oxidado a zinco 2+. Essas 2 barrinhas significa essa pilha tem uma ponte salina. Não necessariamente a gente precisa ter ponte salina. Alguns exercícios trazem uma barreira porosa, né? Então, eu coloco aqui num becker só com uma barreira porosa, aí a representação era um pouquinho diferente, ela é um tracejadinho aqui, pontilhado, para falar que é uma barreira porosa, mas precisa ter um contato elétrico aqui. E o que está acontecendo na outra semicélula? A outra semicélula está acontecendo a redução, ou seja, o cobre 2+ está pegando esse elétron e está sendo reduzido a cobre metálico. Então, o esquema de uma célula, ela mostra exatamente de onde o elétron sai, para onde ele vai e o que vai acontecendo no meio do caminho, tá? Então, esse é o esquema da célula. Então, a tabela de redução, eu peguei do livro de vocês mesmo, está lá na página 173, ok? E que eu dividi ao meio, olha, então eu coloquei aqui quem é negativo até chegar no hidrogênio, que é 0, e aqui eu coloquei do hidrogênio para quem é positivo, para baixo, tá? Mas as reações aqui são todas reações de redução, então esses potenciais aqui são potenciais padrão de redução. Como eu falei, vamos voltar aqui para falar com vocês aqui. Bom, eu tinha falado para vocês em aulas anteriores que, assim, é impossível a gente medir um potencial de um único eletrodo.
O que a gente mede é uma diferença de potencial entre dois eletrodos diferentes, tá? E, aleatoriamente, escolheu-se o eletrodo de hidrogênio, cuja reação é essa daqui, 2H+, mais 2 elétrons, formando o gás hidrogênio, como referência. Então, arbitrariamente, foi atribuído a esse eletrodo um potencial zero. Então, quando eu coloco esse eletrodo como uma semicélula e coloco outro eletrodo para fechar o circuito na pilha, eu vou medir o potencial do outro eletrodo, tá? Então, quando eu coloco lá o hidrogênio com o cobre, cadê o cobre aqui? O hidrogênio com o cobre aqui, olha, tem potencial mais 34, né? Então, se eu fecho o hidrogênio e o cobre, um eletrodo, uma semicélula de hidrogênio e a outra de cobre, o potencial do voltímetro vai aparecer lá positivo, mais 0,34. Isso indica que o cobre tem mais potencial de redução do que o hidrogênio. Quem que vai ser o ânodo dessa célula? Vai ser exatamente a reação do hidrogênio. O hidrogênio estará sendo oxidado, a reação inversa que vai estar acontecendo, o hidrogênio gasoso vai estar perdendo elétrons, né, e formando H+, para quê? Para o cobre receber esse elétron e virar cobre zero. Por quê? Porque o cobre tem um potencial de redução maior que do hidrogênio. É assim que a gente vai escolher os eletrodos da pilha, né? Se eu pegasse o hidrogênio com o zinco, olha, o zinco tem um potencial negativo, um potencial de redução negativo em comparação com o hidrogênio, que é zero. O que isso significa? Que ele se reduz com mais dificuldade do que o hidrogênio. Então, se eu montasse uma pilha de hidrogênio e zinco, o hidrogênio agora seria meu cátodo. Por quê? Porque ele vai se reduzir mais facilmente. Então, o hidrogênio faria essa reação do jeitinho que está escrito aqui, 2H+, mais 2 elétrons, formando H2, e o meu zinco iria fazer a reação inversa. Olha, essa flechinha dupla significa que a reação acontece nos dois sentidos. Então, o zinco seria oxidado, e nesse outro caso, o zinco seria o ânodo dessa pilha. E o potencial que ia aparecer lá, se eu construísse a pilha desse jeito, ia ser mais 0,76. Por quê? Porque daí eu estaria medindo a reação espontânea. Para uma reação acontecer espontaneamente, o potencial da pilha precisa ser positivo. E essa é uma das diferenças entre pilha e eletrólise. Então, eu estou fazendo aqui o exercício 6 da página 168, fala o seguinte, olha. Ele dá essa tabela aqui, e se forem montadas pilhas nas quais o magnésio seja sempre um dos eletrodos, o que é correto afirmar? Olha, o que essa tabela está nos informando? Isso aqui é um sal, tá vendo? Todos são sais. Quando eu coloco nitrato de magnésio em solução, eu vou formar magnésio 2+ e nitrato menos. Mesma coisa quando eu coloco o sulfato de cobre em solução. Eu vou formar o sulfato, que é SO4 2-, e o cobre 2+. E quando eu coloco o sulfato de cromo numa solução, eu vou formar cromo 3+ e sulfato 2-. E agora eu tenho eletrodos. Os eletrodos são sempre metálicos, tá? Sempre o metal magnésio, o metal cobre metálico, cromo metálico. O que acontece aqui? Olha, o eletrodo de magnésio não reagiu com nenhum dos eletrodos, nem de cobre, nem de cromo. Ou seja, ele não se depositou. É isso que está falando aqui. O magnésio não se deposita como metal nem na superfície do cobre, nem na superfície do cromo. Já o cobre reage com o magnésio, ou seja, ele se deposita aqui no magnésio e reage com o cromo. Ele nunca reage com ele mesmo, tá? E o cromo também, olha, reage com o magnésio, mas não reage com o cobre, ou seja, ele não se deposita. O que a gente pode chegar de conclusão aqui, tá? Vou voltar aqui a aparecer.
Qual que é a conclusão desse experimento? Quem que tem o maior potencial de redução? Olhando essa tabela aí. Como que a gente vê isso? A gente tem que ver qual é o cátion que está conseguindo se depositar sobre a superfície dos outros, né? Se o cátion está reagindo com o eletrodo, essa reação significa que ele está saindo da solução espontaneamente e se depositando sobre a plaquinha daquele outro metal. Então, olha, o cobre é o único que reage com esses dois metais. Ele se deposita tanto na superfície do magnésio quanto na superfície do cromo. Então, ele vai ter o maior potencial de redução, tá? E quem tem o menor potencial de redução? Quem não conseguiu se depositar em ninguém, ou seja, o magnésio não conseguiu se depositar em ninguém. Ele terá o maior potencial de oxidação, tá? Então, se eu quero fazer uma pilha que o magnésio obrigatoriamente é um dos eletrodos, o que acontece? O eletrodo de magnésio terá sua massa aumentada? Primeiro, o que ele vai ser? O cátodo ou o ânodo? Já que ele não tem facilidade para se reduzir, ele tem facilidade para se oxidar. Então, ele vai ser o ânodo dessa pilha. Ele que vai se oxidar. O que acontece no ânodo? Oxidação. Oxidação, lembra do ferro enferrujando. Aqui na oxidação, vai corroendo, vai perdendo massa. Então, ele não terá massa aumentada. Os elétrons vão fluir do cobre ou do cromo para o magnésio. Não, o magnésio está sendo oxidado. É ele que está liberando os elétrons. Então, vai sempre sair o elétron dele. Numa das pilhas, a solução de sulfato de cromo 3 irá se concentrar. Isso aqui não tem nem sentido, tá? Não tem como se concentrar. O eletrodo de magnésio atuará como ânodo? Sim. E a solução de nitrato de magnésio irá diluir-se em qualquer uma das pilhas. Né? A solução não concentra nem dilui numa pilha. E eu coloquei aqui para vocês, olha, do cromo não está na tabela do livro, tá? Então, eu busquei numa outra tabela os potenciais. Esse exercício dava para resolver sem conhecer os potenciais de pilha. Mas conhecendo, olha, dá para ver. O magnésio, por que ele não reage? Ele tem o menor potencial de redução, ou seja, maior potencial de oxidação. Eu falei para vocês em uma das aulas que a reação de redução, cujos elétrons aqui são os reagentes da reação, vai ter um potencial. Se eu leio a reação do lado inverso, ou seja, o magnésio sendo oxidado e perdendo esses dois elétrons, o potencial é numericamente igual, mas positivo. Então, quanto menor o potencial para se reduzir uma espécie tem, maior potencial de oxidação ela terá, tá? Então, para vocês verem aqui, essas observações experimentais coincidem com os valores de potencial das minhas células, tá bom? Então, olha, eu vou resolver aqui o exercício 5 da página 175, que também foi um exercício que me pediram bastante, tá? Então, vamos lá, olha. Exercício 5 da página 175 diz o seguinte: considere os seguintes dados, tá? Eu tenho aqui, olha, dois pares redox aqui. O alumínio 3+, indo para alumínio 0. O potencial dessa redução é uma outra forma da gente ver se é uma redução ou oxidação. Olha, o que está acontecendo com o NOx aqui? De +3 está indo para 0? Está reduzindo. Então, esse potencial aqui é de redução, apesar de não estar escrito RED aqui, né? Mas é um potencial de redução. Um potencial de menos 1,68. E esse par redox aqui, o cobre 2+ para 0, também é um potencial de redução, mais 0,34 volts. 3 estudantes elaboraram as representações a seguir para a pilha que pode ser formada por essas duas semicélulas. Dessas representações, escolha a correta e justifique sua escolha. Bom, isso aqui é aquela representação de pilha da IUPAC. Qual que é a representação da IUPAC? A gente começa pelo ânodo, porque é ali que o elétron está sendo perdido, e faz todo o caminho do elétron até ele chegar no cátodo, mostrando o que está acontecendo com ele nesse processo aí.
Bom, como que eu vou saber quem que é o ânodo dessa pilha e quem que é o cátodo dessa pilha? Vamos olhar os potenciais, né? Quem tem o maior potencial de redução? Entre menos 1,68 e mais 0,34, o mais 0,34 é o maior. Então, ele será a espécie reduzida. A redução acontece aonde? No cátodo. Então, essa pilha, essa representação vai acabar com cobre 2+, indo para cobre 0, com essa redução. Consequentemente, a outra semicela é a que vai sofrer oxidação. E quando acontece a oxidação, o processo aqui é invertido. Ó. Oxidação é o alumínio formando alumínio 3+. Então, quem que está com alumínio sólido formando alumínio 3+? O aluno 1 e o aluno 3. O aluno 2 já poderia ser eliminado, porque ele já começou com cobre, e o cobre é o cátodo dessa pilha. Como que eu sei? Porque é o que tem maior potencial de redução. A redução acontece lá no cátodo. Só que o aluno 3, olha o que ele fez. Ele colocou o alumínio se transformando em cobre 2+. Isso está errado. Né? Então, a gente já viu aqui que o aluno 1 que está certo. Então, vamos analisar aqui, olha. O alumínio está perdendo elétron, e quando ele perde os elétrons, ele se transforma em alumínio 3+. Aqui é a ponte salina. E esses elétrons estão indo para onde? Estão indo exatamente para o cobre 2+, que recebe esses elétrons e se reduz a cobre metálico. Então, essa é a representação de uma célula formada com esses dois pares redox aqui, tá? Esse exercício não pediu para calcular o potencial dessa célula, ou a DDP, ou a força eletromotriz. Como eu faria para calcular a força eletromotriz dessa célula? A força eletromotriz é exatamente a diferença de potencial entre os dois eletrodos. Eu sou meio antiga, eu faço de um jeito antigo, que é diferente do livro de vocês, mas na verdade é a mesma coisa. Como que eu faço? Eu pego o potencial de quem reduz, que é o maior aqui de redução, porque via de regra são fornecidos só potenciais de redução ou só potenciais de oxidação, tá? Atualmente, mais os potenciais de redução. Então, eu pego o maior potencial de redução, que é o mais 0,34. E somo o potencial de oxidação do outro. Bom, mas isso aqui é potencial de redução. Como que eu vou saber o potencial de oxidação? O potencial de oxidação vai ser esse mesmo valor, só que com sinal oposto, vai ser positivo. Então, vai ficar mais 0,34 mais 1,68, que é o potencial da minha pilha, aqui 2,02. Como que o livro faz? Ele pega o potencial de quem se reduz menos o potencial de redução de quem se oxida. Menos com menos vai dar mais do mesmo jeito, mas eu acho melhor inverter. Uma que, quando vocês invertem a reação, vocês já conseguem fazer a reação global mais facilmente, e outra que não tem esse negócio de menos com menos dá mais, essa história dos sinais aí, que é mais um complicador nessa história aí. A célula eletrolítica é exatamente o oposto da pilha. A pilha, ela utiliza uma reação química que acontece espontaneamente para produzir corrente elétrica. E na célula eletrolítica, a gente vai colocar uma corrente elétrica para produzir uma reação química que não seria espontânea, tá bom? Tem de dois tipos, eu vou falar só uma, que é a ígnea. A aquosa é um pouco mais difícil, não sei se a gente vai conseguir falar disso agora, talvez na transmissão ao vivo, mas é o seguinte, na célula eletrolítica, via de regra, os eletrodos, eles não são compostos do mesmo material que está ali em solução ou fundido ali, o sal fundido. A gente chama isso de eletrodo inerte. Então, via de regra, esses eletrodos são de metais muito nobres, como a platina, por exemplo, tá? E a reação vai acontecer na superfície desse eletrodo.
Então, quando eu tenho uma célula eletrolítica, os meus eletrodos não vão ser consumidos, tá? Eles ficam ali, eles não participam da reação, eles estão ali só como um condutor, tá? Então, eu coloquei aqui 2 eletrodos de platina. E na eletrólise ígnea, ígneo significa fogo, né? Se eu coloco o cloreto de sódio, aqui eu estou eletrolizando o cloreto de sódio. O cloreto de sódio sólido não vai conduzir corrente elétrica, então eu não vou conseguir eletrolizar isso aí, porque precisa passar corrente elétrica. Então, na eletrólise ígnea, o que eu faço aqui? Fundiu, o sal está fundido, tá? Eu fundi o sal, ou seja, transformei ele em líquido, aí ele consegue, os íons estão móveis aí para migrarem para os eletrodos. Se vocês observarem aqui, todo mundo está na mesma bacia, né? Então, eu não precisei separar as células. E eu preciso de uma bateria agora, nesse caso, porque a reação que eu vou fazer não é espontânea. Quando eu ligo a bateria, aqui, ó, o polo negativo está aqui, o polo positivo está aqui. Observem que os eletrodos, eles vão ter os polos da própria bateria. Então, o negativo está lá, o positivo está aqui. O que vai acontecer aqui? Experimentalmente, quando eu ligo uma bateria ou ligo esses eletrodos na tomada, eu começo a observar um gás verde sendo formado nesse eletrodo positivo e um metal acinzentado se depositando aqui em cima desse outro eletrodo, tá? O que está acontecendo, então, nessa célula? O que está acontecendo, eu estou transformando o cloreto que está aqui em cloro gasoso, nesse eletrodo, e o sódio, ele está sendo reduzido a sódio zero no outro eletrodo, tá? Então, é uma reação de oxirredução, o cloreto está sendo oxidado a gás cloro e o sódio mais está sendo reduzido a sódio metálico, né? Eu posso fazer a equação global do mesmo jeito. Aí, vamos lá. Nós vimos que no ânodo, vogal com vogal, ocorre a oxidação. Então, o que está acontecendo aqui? Quem que está sendo oxidado? O cloro. Ele vai ser oxidado no ânodo do mesmo jeito. Só que agora ele está sendo oxidado onde? Olha, ele está sendo oxidado no polo positivo. O que vai mudar da pilha para a célula eletrolítica é que o ânodo vai ser o polo positivo, consequentemente o cátion vai ser o polo negativo. Mas as reações que acontecem no cátodo e no ânodo continuam sendo oxidação no ânodo, redução no cátodo, tá? Então, o cátodo, onde acontece a redução, mas ele está acontecendo aqui no polo negativo. Eu observo aqui o cloreto, ó, quando eu ponho uma pilha, só para mostrar por que os polos são invertidos na eletrólise, né? Quem está mandando na carga do eletrodo agora é o gerador, é a bateria ou é a tomada, os polos da minha tomada. Então, observem aqui que o polo positivo do gerador gera uma carga positiva aqui no meu eletrodo. E o polo negativo do meu gerador gera uma carga negativa. São cargas que não são espontâneas, né? São cargas geradas por uma bateria. Aí, vamos pensar na lógica. Quem que vai para o positivo? Quem é negativo. Então, esse positivo está atraindo o ânion. E o negativo está atraindo o cátion, tá? Então, uma forma que eu decorei lá no ensino médio é o ânodo na eletrólise atrai o ânion e o cátodo atrai o cátion. Eu decorava assim. Mas se vocês pensarem que os polos do gerador que estão botando a carga aqui artificialmente nos eletrodos, a lógica é os polos opostos que se atraem. Tá? Então, essa é outra forma de vocês pensarem nos polos de uma célula eletrolítica. É uma reação forçada. Naturalmente, ela não ocorreria. Bom, percebam aí que o que acontece, eu coloquei aqui os potenciais de redução lá da tabelinha do livro de vocês,
Deixa eu só pôr para lá. Beleza. Quem tem maior potencial de redução aqui? Olha, o cloro tem maior potencial de redução, né? Então, numa pilha, ele seria reduzido e não oxidado. Eu jamais conseguiria produzir gás cloro numa pilha. Por quê? Porque ele não tem potencial para se oxidar, né? E para ele se transformar de cloreto para cloro, ele estaria se oxidando. Então, na pilha, olha, o processo de uma pilha, se eu fizesse uma pilha com um eletrodo de cloro e um eletrodo de sódio, o que aconteceria? Naturalmente ou espontaneamente, o sódio doaria os elétrons para o gás cloro para formar Na+ e Cl-, né? E qual seria o potencial dessa pilha? O potencial seria o potencial de quem reduz menos o potencial de quem se oxida, ou então o potencial de quem se reduz mais o potencial de oxidação, né? 1,36 mais 2,71, ou seja, positivo, 4,07. Eu formar os íons Na+ e Cl- a partir do sódio metálico e do cloro gasoso é natural, é espontâneo. Mas o inverso, que eu estou fazendo lá na minha eletrólise, eu estou pegando essas espécies com esses mesmos potenciais de redução e estou fazendo o contrário. Eu estou forçando o cloro a doar, o cloreto doar os elétrons para o sódio para virar sódio metálico e gás cloro. Esse é o processo inverso. Quando a gente vai determinar o potencial dessa pilha, olha, quem que está sendo reduzido aqui? Agora, quem está sendo reduzido é o sódio, que está com potencial de redução negativo, menos o potencial de redução de quem está sendo oxidado. Então, menos com mais dá menos. Esse potencial vai dar negativo. Quando o potencial de uma célula eletroquímica dá negativo, significa que essa reação, da maneira que está escrita, ela não é espontânea. E para ela acontecer, eu vou ter que aplicar uma corrente elétrica. Então, os processos, quando envolvem essas espécies, sódio metálico, cloro gasoso, sódio mais e cloreto, ela é espontânea nesse sentido da formação dos íons. Isso é uma pilha. Mas se eu quero, a partir dos íons, formar essas duas outras espécies, o sódio metálico e o cloro gasoso, eu vou ter que aplicar corrente elétrica aí para essa reação acontecer, senão, espontaneamente, ela não acontece. Vocês perceberam que aqui, ó, o potencial dessa célula é negativo, mas tem o mesmo valor do potencial da pilha, se eu invertesse, né, os eletrodos. O que esse potencial aqui me indica? Eu não consigo fazer essa reação se eu não aplicar pelo menos essa voltagem aqui. Então, para eu eletrolizar o NaCl para formar sódio metálico e cloro, eu vou ter que aplicar uma diferença de potencial maior que 4,7 volts, senão essa reação não acontece. Isso é importante.